Olá a todos, me chamo Cauã Felipe Kuhn, sou bolsista PIBIC CNPq, do projeto Triagem de Fatores de Risco relacionados à obesidade, estilo de vida, saúde cardiometabólica e doenças crônicas não transmissíveis, o impacto da promoção, educação e saúde em trabalhadores rurais e urbanos, que está na fase 4. Então hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado como Existe diferença entre a força de pressão palmar e marcadores bioquímicos em trabalhadores rurais, desenvolvido por mim e colaboradores, sob orientação da professora doutora Hildegard Pohl. Bom, então para a gente começar falando um pouquinho da força de pressão palmar, ela então é obtida através de um dinamômetro portátil, ela tem um ótimo custo-benefício, uma fácil e rápida aplicação, e a gente vai conseguir determinar a contração, o relaxamento e a fadiga muscular. Então, a gente consegue fazer uma avaliação da força muscular dos membros superiores, que vai trazer para a gente indicativos de lesões e patologias, além da gente conseguir quantificar a funcionabilidade nas atividades de vida diária, que vai ter influência de diversos fatores, como, por exemplo, a idade e o sexo dessa pessoa. Bom, então, a força de tensão palmar ela é comumente utilizada como um critério para a identificação de sarcopenia, porém ela também é um preditor para outros biomarcadores de saúde, como os níveis musculares, estado nutricional, estado de atividade física, doenças cardiovasculares e mortalidade. Recentemente, esse estudo, então, ele propôs a força de tensão palmar como um novo sinal vital. Então, eles associaram a força de tensão palmar com diversas condições de saúde. Então, nosso objetivo era analisar a diferença dos níveis de força de pressão palmar a partir dos marcadores bioquímicos entre trabalhadores rurais. Então, a nossa metodologia foi um estudo transversal, analítico e descritivo, com as coletas que ocorreram entre 2022 e 2023, e a amostra foi composta de trabalhadores rurais de municípios do interior do Rio Grande do Sul. Então, nossos critérios de inclusão foram possuir o trabalho rural como renda principal, residir nas seguintes cidades, então, Candelária, Passo Sobrado, Vale Verde, Vale do Sol, Venâncio Aires e Rio Par. Então, ter idade acima de 18 anos, jejuar e abster-se da prática de exercício físico na véspera da coleta de dados. Então, a idade a gente obteve através do questionário, o exame sanguíneo a gente conseguiu obter a glicose e o colesterol, e a glicose, então, a gente classificou de acordo com as normas, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, e o colesterol a gente classificou de acordo com as normas da diretriz de dislipidemia. Então, força de pressão palmar a gente determinou através do dinamômetro portátil, utilizando aquele ali que a gente consegue visualizar na imagem ao lado, o modelo CEAN. Então, o avaliado ele fica sentado, o quadril e o joelho fletidos a 90 graus, cotovelo fletido a 90 graus e realiza o teste. Então, a gente consegue quantificar a força dele. Então, para análise estatística, a gente dividiu a amostra conforme o marcador bioquímico entre glicose e colesterol. Então, na glicose, a gente separou eles no grupo sem diabetes e no grupo com diabetes. Então, os indivíduos que eram classificados como pré-diabéticos, a gente alocou eles no grupo SD, então, que é sim diabético. Então, no colesterol, a gente separou em dois grupos, o grupo desejável e não desejável. Então, a normalidade dos dados a gente testou pelo teste Shapiro-Wilk e os dados paramétricos a gente testou pelo teste de T-Students. E os dados não paramétricos, a gente realizou o teste de Uderman-White. Então, a significância foi adotada entre P menor ou igual a 0,05. Então, os nossos resultados. Na glicose, a gente teve um grupo normal com 93 indivíduos e um grupo diabético com 97 indivíduos. A idade não apresentou uma diferença estatística entre ambos os grupos, enquanto a glicose, aí sim, resultou uma diferença entre esses dois grupos, e a força de pressão palmar média da mão direita resultou em uma diferença entre esses dois grupos. Enquanto isso, a força de pressão palmar média da mão esquerda não resultou em uma diferença estatística. Então, já no colesterol, a gente destaca o alto número de participantes no grupo não desejável, então sendo 74 indivíduos. A idade não resultou em uma diferença estatística, o colesterol representou uma diferença estatística para a gente, e a força de pressão palmar média da mão direita e da mão esquerda não deu diferença entre ambos os grupos. Então, nas nossas conclusões, os resultados apontam que não existe uma distinção entre a força de pressão palmar e as alterações nos níveis de colesterol. Enquanto isso, a força de pressão palmar ela demonstra uma possível diferença entre os indivíduos diabéticos e aqueles que não são diabéticos. Então, aqui as referências que a gente utilizou no trabalho. Meus agradecimentos a todas as instituições, ao UNISC, ao CNPq, ao grupo de pesquisa, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais das respectivas cidades, ao laboratório e à Emater RS. Muito obrigado e o meu contato.